os evangelhos chamados canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que dá a Bíblia atual. Se isso for verdade, e isso cabe aos estudiosos, né, comprovarem ou não, mas se for verdade que esse evangelho inspirou os da Bíblia atual, canônica, então, queridos, o verdadeiro cristianismo está aqui. Essas são as verdadeiras palavras de Jesus, mas elas são de difícil compreensão. Por isso são chamados também de apócrifos, porque são difíceis de compreender, são textos esotéricos com S. É preciso uma chave hermenêutica intuitiva, é preciso acessar a mente intuitiva. Não é a mente racional, quantitativa, matemática que interpreta isso aqui. É a mente Budi, a mente intuitiva, como os koans do budismo. Porque Jesus fala aqui de forma esotérica, de forma enigmática, para que ocorra mesmo uma neutralidade do racional e possamos, então, acessar a mente intuitiva, que é a mente que nos leva à iluminação. Então, vou ler aqui mais três dessas logias, dessas palavras de Jesus. A número 4. Disse Jesus: o velho não hesitará em interrogar a criança de 7 dias a respeito do lugar da vida e viverá. Como interpretar isso? Eu vou repetir. O velho não hesitará em interrogar a criança de 7 dias a respeito do lugar da vida e viverá. Uma pessoa que é extremamente racional dirá: meu Deus, isso aqui não pode, isso aqui é uma grande bobagem. E foram o que os ortodoxos fizeram e fazem até hoje, até os dias de hoje, porque eles não têm capacidade de interpretar. Por isso eles escolheram evangelhos que são mais diretos, que são mais claros, que não é necessário acessar uma mente superior, uma mente Budi, uma mente intuitiva. Mas o que isso quer dizer quando acessamos a mente intuitiva? Basta fechar os olhos, meditar, e a resposta vem. Como? Pela mente intuitiva, a mente Budi. Essa é uma chave que Paramahansa Yogananda nos deixou. Quando lemos os seus ensinamentos, as suas interpretações das Sagradas Escrituras, pegamos um texto como esse, fechamos os olhos e meditamos, perguntando à mente intuitiva no silêncio. Não, o racional não pode entrar aqui. A mente racional não pode entrar aqui. Aqui somente a mente intuitiva entra. O velho, quando entendemos intuitivamente, é o que? É o ego. É o ego. O ego cansado. O jiva, ou arrancara, que é o ego cansado de sofrer. Ele está cansado, ele se tornou velho, porque o jovem não se interessa. O adolescente não se interessa pela espiritualidade. O adolescente, ele quer o quê? A boemia. O adolescente quer as farras, estar na farra, na noite. Ele não se interessa pela vida espiritual. Claro que eu não estou generalizando. É uma forma de interpretação, de compreensão. Mas, geralmente, o novo não quer. Então, é o velho que busca a verdade. E, muito provavelmente, de todos que estão me ouvindo aqui, com certeza a maioria já passou, pelo menos dos 40 anos, já passou. É o velho que busca a verdade, que de forma mais profunda, que não quer oba-oba, que não quer palhaçada simplesmente, voltar o nariz do palhaço para ficar fazendo palhaçada. Não, eu quero a coisa certa, eu quero a verdade. Eu estou cansado das brincadeiras, da boemia, das palhaçadas, agora eu quero Deus, porque me resta pouco tempo. Assim é o ego, funciona assim o ego. Então é o velho. Esse é o significado. O velho não hesitará em interrogar a criança de 7 dias. O que é a criança de 7 dias? É a alma. A alma, o Atman, é a criança, porque o Atman é eternamente criança. Não no sentido da boemia,
mas a criança pura. Quando Jesus afirmou nos evangelhos canônicos, vinde a mim as criancinhas, pois delas é o reino dos céus, tem duplo sentido. O evangelho tem duplo sentido. No sentido de que ali, historicamente falando, haviam crianças. E os adultos não queriam que as crianças se aproximassem de Jesus, e ele disse, deixe as crianças virem a mim. Deixe elas virem a mim. Isso fisicamente falando, historicamente falando. Mas esotericamente falando, que também é o outro lado, que existe os dois, todos os textos sagrados existem os dois lados, o histórico e o interno. Internamente ele estava falando, vinde a mim o Atman de cada um de vocês, porque o Atman é a criança pura. A ele pertence o reino dos céus, a alma, porque a alma é pura. O ego é o pecador. O ego é o pecador. A alma é pura. Se o pecador, que é o ego, dissolve-se como Cande na alma, todos os pecados eles são perdoados, porque ele está na limpeza, que é a alma, que é o Atma. O Atma não se envolve com este mundo, ele apenas observa, como dizem os Upanishads, a história dos dois pássaros. Um pássaro que está num galho mais alto e um pássaro que está num galho mais baixo. O que está no galho mais baixo é o ego, é o jiva, que age neste mundo. Ele se suja na lama, ele peca, ele é o ego. Ele faz todas as coisas erradas, né, desse mundo. Enquanto que o pássaro superior, que está apenas observando, é o Atma, ele não se envolve, ele nem encarna. O Atma não encarna. É errado afirmar que o Atma encarna. Não é o Atma que encarna, é o ego que reencarna. Que passa de uma encarnação a outra, é o ego. É o pássaro que está embaixo na árvore da vida. E o pássaro de cima apenas observa. Ele apenas vê, mas ele não age, por isso ele é puro. Ele é a criança de 7 dias, totalmente pura, totalmente inocente. Então, quando o velho, que é o ego, pergunta ao Atman, que é a criança de 7 dias, a respeito do lugar da vida, e onde é o lugar da vida? O Sushumna Nadi, os centros de energia ao longo da coluna, serão os últimos, onde é o lugar da vida, ele viverá. Porque o ego deixa de morrer. Ele alcançou a vida eterna. Em quem? No Atman. O Atman, queridos, também é o Cristo. O Atman em nós é o Cristo, é o Buda, é o Paramahansa. O Atman em nós é a consciência mais elevada, o Tasta Chaitanya. Isso é o Atman em nós, o Cristo. Buda é o Atman. Porque os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Isaías 55, capítulo 55, versículo 9. Perfeito, José. Porque os meus pensamentos são mais altos que os vossos. Estou viajando nesse novo entendimento. Espero que seja viajando no bom sentido. No bom sentido, José. Gratidão, querido, por sua presença luminosa. Então, esse é o Logion número 4. E aí termina assim. Muitos dos primeiros serão os últimos e se tornarão um. O que significa isso? Muitos dos primeiros serão os últimos e se tornarão um. Veja que ele não está dizendo os últimos serão os primeiros, é o contrário. Ele não disse os últimos serão os primeiros, no sentido da humildação. Os últimos, ou seja, aqueles que se humildam, se tornam primeiros. Não. Ele disse,
muitos dos primeiros serão os últimos e se tornarão um. Como interpretamos isso? Os primeiros, nessa logia, de quem ele está falando aqui? Ele está falando, quando ela começa, do velho que interroga a criança e se torna iluminado. Então ele está falando de quem? Dos iluminados. Muitos, aí podemos interpretar da seguinte forma, muitos dos iluminados, ou seja, os primeiros, aqueles que alcançaram a iluminação, serão os últimos, porque eles se humildam. E ao se humildar, ou seja, ao deixar o ego de lado, ao crucificar o ego, o que ocorre? Eles se tornam um, eles se tornam o uno, eles retornam ao uno, e o uno é Deus, é o indescritível, é o inominável, é aquele sobre quem não podemos falar nada, porque a palavra humana é pobre, é fraca diante do uno, diante do eterno. Ele só pode ser vivenciado, experienciado, realizado, e aquele que o realiza se torna um muni, praticante de mauna, um silencioso. É por isso que certos mestres na Índia não dizem uma palavra. Yogananda dizia que o mestre dele, Yukteswar, era muito silencioso, ele chamava de o silêncio eloquente, o silêncio que fala por meio da presença, por meio da vibração. Só de estar na presença de um ser sagrado como esse, você entra em êxtase, como muitos discípulos entravam em êxtase só de olhar para ele, como muito provavelmente ocorria com Jesus também, com seus discípulos. Então agora a logia de número 5, disse Jesus, reconhece aquilo que está à tua frente. O que é que está à nossa frente? Yogananda já nos deixou essa chave quando ele interpretou os evangelhos canônicos. Ele deixou essa chave. O que está à nossa frente? O que guiou os rishis, os magos do Oriente até o local do nascimento do Cristo? A estrela. A estrela do Oriente vai à sua frente. Ela está à sua frente. Poderíamos dizer fronte, na sua fronte, na sua testa. Aqui é o que está à frente. Reconhece aquilo que está à tua frente e o que te é oculto te será revelado. Porque quando nos concentramos aqui e temos a percepção do olho que tudo vê, o olho telescópico, tudo nos é revelado. Nada mais permanece oculto. Compreendemos as Sagradas Escrituras. Compreendemos as Sagradas Escrituras. E foi assim que os rishis, os sábios, inclusive, descobriram onde Jesus iria nascer, onde o Cristo iria nascer, porque eles viam a luz do olho espiritual, assim como o Dr. Lewis via essa luz aqui. É o que está à frente. E o que te oculto, que está oculto te será revelado. Com efeito, não há nada encoberto que não será manifestado. Com efeito, não há nada encoberto que não será manifestado. E isso, queridos, que eu estou falando aqui, não estou referindo a mim, não, a minha pessoa, Alexandre. Não. Eu não estou me referindo a mim, não, José. Não me interprete errado. Eu não sou nenhum iluminado, não. Ele colocou aqui, meu Deus, o que penso aqui, o Senhor depois... Não é o meu caso, José. Eu não sou, eu já falei em várias lives, eu estou trazendo ensinamentos que vêm de Paramahansa e Yogananda. Não sou eu. Tem nada meu aqui, é tudo de Paramahansa e Yogananda, ensinamentos de Yogananda. Ele é o iluminado, não eu. Como eu falei, inclusive, no início dessa live. Os santos autênticos não dobram esquinas, não é fácil você ver um santo. Eu já vi, eu sim já vi, já relatei experiências minhas com monges, eles, mas não eu, não estou falando de mim, eu sou um professor de yoga, estou trazendo um conhecimento que vem de Yogananda, não é meu, nada aqui é meu,
Não sou eu, não. Eu tive experiências com iluminados, que eu vi que eram iluminados, monges da Self de Yogananda. Mas eu, Alexandre, sou apenas um professor. Eu não tenho essa onisciência, não, José. Continuando. Com efeito, não há nada encoberto que não será manifestado. Agora, o Logion de número 6. Os discípulos o interrogaram assim: devemos jejuar? Como devemos rezar? Como devemos dar esmola? O que deve ser observado em relação aos alimentos? Disse Jesus: não faleis mentira, não façais o que detestais, vós estáis nus diante do céu. O que ocultais, o que está encoberto, tudo será descoberto. O que ele quer dizer com isso? Ele está sendo prático. Ou seja, enquanto os discípulos perguntam a ele, devemos jejuar, devemos rezar, devemos esmolar, não que essas coisas sejam erradas, muito pelo contrário, jejuar, orar, meditar, mantrar, tudo isso é fundamental. Tudo isso é fundamental. Só que você jejuar, orar, mantrar, meditar e não praticar isso aqui, ou seja, ser uma pessoa mentirosa, fofoqueira, como diz Jesus, que faz coisas detestáveis, então, do que adianta o jejum? Do que adianta a oração? É isso que ele está dizendo. Do que adianta meditar se você termina a meditação, você está pensando mal dos outros, está falando mal dos outros, você está praticando, como ele disse, coisas detestáveis, então não adianta. Ele simplesmente foi prático, muito prático aqui, Jesus. Devemos jejuar, devemos rezar, devemos esmolar, devemos observar. O que devemos observar em relação aos alimentos? Jesus responde: não faleis mentira, não façais o que detestais, vós estáis nus diante do céu, não queira enganar os céus. Estamos todos nus, ou seja, os céus, Deus vê tudo. Certa vez uma pessoa me disse, ela é discípula de um outro mestre, essa pessoa me contou que a primeira vez que ele viu isso lá na Índia, que a primeira vez que ele viu o mestre dele, o primeiro encontro com o mestre disse a ele: você, quando era criança, fez isso, isso e isso. E pensa que ninguém viu. Até hoje você se tornou adulto e pensa que ninguém viu. Mas eu estava lá e eu vi. E ele ficou mudo, aquele devoto ficou mudo. Então, diante do céu, diante de um mestre verdadeiro, um mestre autêntico, um Yogananda ou qualquer outro mestre verdadeiro, nada se oculta. Aquele que jejua, que ora, mas que medita, e daqui a pouco está falando mal dos outros, e pensando mal e fazendo coisas detestáveis, pensa que o céu não está vendo. O céu está vendo tudo. Ora, ainda mais se ele está dentro de nós. Se Deus está dentro de nós, como ele não verá os nossos pensamentos, os nossos sentimentos? Ele é o primeiro a ver. Não pense que Deus não está vendo. Não pense que o seu guru não está vendo. Se ele é onisciente, autêntico onisciente, ele está vendo. Carmita, namastê, querida. Boa noite, seja bem-vinda. Deus vê tudo, nada pode ser ocultado diante da presença dele, principalmente sabendo que ele está dentro de nós. Existe outra história sobre isso, mas se eu for contar, nós não terminamos nunca a live. Histórias existem muitas. Mas só porque ela é bem interessante, vou tentar contar bem resumidamente de um devoto. Eram vários devotos de um mestre. Ele pediu a esses devotos que saíssem, procurassem um lugar totalmente isolado e que não houvesse ninguém ali, que eles tivessem certeza que estavam sozinhos. Depois de um tempo,
Vários discípulos voltaram e teve um que não voltou. Demorou para voltar. Quando ele retornou ao mestre, o mestre perguntou: por que você demorou tanto? E ele disse de cabeça baixa: mestre, Senhor, me perdoe, mas eu não encontrei nenhum lugar em que eu pudesse estar sozinho. Em todos os lugares que eu fui, a minha consciência estava comigo. Então não há lugar que você possa se ocultar, se esconder de Deus. Ninguém que mente, que rouba, que promove coisas erradas, por mais que se esconda, pode se esconder dos homens, mas de Deus não pode. Vamos então, queridos, a uma pequena prática de meditação com o Guy